Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Estamos começando a nossa EBD Jovem e a gente está fazendo a lição desse trimestre, Tempos de Conquistas, e a gente vai fazer a lição de número 2, que é o chamado de um líder. E é muito bom estar com você nesse momento, que você possa fazer anotações desse vídeo e depois estar lendo essa lição para estar gravando todo esse aprendizado que a gente vai estar compartilhando com você. E nós vamos falar sobre o chamado de um líder, e o texto do dia está em Josué capítulo 1, versículo 9. Que diz assim a palavra de Deus: Não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está com você por onde quer que você andar. Então, essa lição tem esse texto do dia que é maravilhoso para a gente estar iniciando a nossa lição. E até a síntese dessa lição, ela fala assim: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Então Deus é aquele que capacita, capacita aquele que Ele chama, aquele que chama para pregar, para cantar, aquele que chama para liderar. Deus, Ele capacita, Ele ajuda com essa graça abundante a nos aperfeiçoarmos cada vez mais para exercer o nosso chamado no corpo de Cristo. E até a introdução dessa lição, ela vai falando assim, os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Nesta lição, veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então a gente vê que a liderança de Moisés estava encerrando. E tudo tem um tempo determinado, tem um tempo que chega onde aquilo que Deus nos chamou para fazer, pode ser que Deus peça para a gente dar uma parada, ou talvez exercer de outra maneira. E o tempo de Moisés de exercer aquela liderança sobre o povo estava encerrando. Mas a obra de Deus, ela sempre continua. A gente vê durante a história da igreja que passou homens, mulheres, e muitos talvez acabaram falecendo e tal, mas Deus sempre deu continuidade para a obra do Senhor. Deus sempre deu continuidade durante a história da igreja. E até mais para frente vai falando aqui, um novo tempo. Moisés morreu. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. Então a gente vê que Moisés ele acabou falecendo e Josué teve o compromisso de passar esse legado para frente, esse legado de Moisés. Então Deus ele sempre tem compromisso com a sua obra, Deus ele sempre tem compromisso de dar continuidade à sua obra. E estava acontecendo nesse exato momento onde Moisés faleceu e Josué ia dar essa continuidade. Até mais para frente o tópico ele fala assim: assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora. Josué capítulo 1, versículo 2. Esse era um momento singular na vida de Josué. Um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem a dispar. Levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é reconhecer o tempo ideal, o tempo Kairos, para realizar a sua obra, lembrando de que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Então era o tempo de Josué, que servia a Moisés, exercer essa liderança. Tinha chegado o tempo na vida de Josué para ele seguir o propósito de Deus, o propósito que Deus tinha estabelecido na vida de Josué. E todos aqueles que confiam inteiramente no Senhor, decidem seguir o propósito de Deus, Deus ele alinha essas pessoas de maneira estratégica. Deus tinha um propósito com aquele povo, estava colocando Josué à frente para dar continuidade no legado de Moisés.
Ele faz o mesmo conosco, ele faz o mesmo com aquele que se dispõe a se entregar inteiramente para o Senhor. Mais para frente ele vai falando um outro tópico também aqui, tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão, tu e todo este povo. Josué capítulo 1, versículo 2. Josué tinha de entrar na terra prometida juntamente com seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Ou seja, era um momento na vida de Josué, um momento na vida daquele povo de romper com o comodismo, de romper daquilo que estava já em costume, aquilo que já estava rotineiro, e Deus romper eles para um propósito novo, para uma tomada de iniciativa nova. E chega a certos momentos das nossas vidas onde Deus quer que a gente rompa com determinadas coisas. Onde, segundo o propósito de Deus, Deus quer que a gente rompa com determinadas coisas. E Deus quer que a gente rompa com o comodismo na nossa vida. Viver com o Senhor é viver uma novidade de vida, é viver conforme o propósito de Deus. E viver o propósito de Deus é entender que muitas vezes Deus vai fazer a gente romper com certas coisas para nós estarmos aliados àquilo que Ele quer para nós. E até mais para frente vai falando aqui algumas coisas muito interessantes para a gente refletir junto. Conselhos para a conquista. Não despreze ninguém. Olha só que interessante. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Josué capítulo 1, versículo 2. Algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora dessa travessia. Deus queria que nessa travessia que ia acontecer, ninguém ficasse de fora. Isso é uma lição para nós que nós não devemos desprezar ninguém. Né? Cada um Deus usa de uma maneira e segundo o olhar de Deus, as pessoas são diferentes. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e achamos que Deus nunca vai usar essa pessoa ou algo do tipo, porque aos olhos humanos talvez ela não seja a pessoa mais capacitada. Mas Deus ele age de forma diferente de nós. Deus levanta pessoas de formas diferentes. E nós temos que entender isso e saber lidar com isso. E mais para frente vai falando algumas coisas aqui para a gente estar refletindo. Não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi que, como disse eu a Moisés, como fui com Moisés, Josué capítulo 1, versículo 5, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É impressionante como as pessoas que por ingratidão ou receio, quanto a serem questionados ou comparados em sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. Então, o que nós temos que entender que Deus estabeleceu para Josué que o legado de Moisés não fosse esquecido, que Josué lembrasse daquilo que Moisés trouxe para ele até o momento. E é uma lição para nós hoje, nós não esquecermos daqueles que vieram antes de nós. Talvez você já está exercendo o seu chamado, já está exercendo o seu propósito de Deus. E às vezes as pessoas que vieram antes de você, que trouxeram o legado antes de você, talvez em certos aspectos agiam de maneira diferente na liderança ou naquilo que você está exercendo agora. Mas honre isso, não julgue, honre. Honre e cumpra aquilo que Deus estabeleceu sobre você, sempre honrando aqueles que vieram antes de nós. Porque se nós estamos aqui, teve alguém que orou por nós antes, ministrou palavras por nós antes de tudo isso estar acontecendo. E outra coisa interessante aqui que também passa aqui para nós é reconhecimento, compromissos e promessas. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu, Josué capítulo 1, verso 9. Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto, Mateus 4, quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus. Então nós temos que entender que
Deus queria que Josué tivesse a convicção do seu chamado. Se o próprio Jesus foi questionado a respeito do seu chamado, o próprio inimigo questionando se realmente ele era o filho de Deus, isso às vezes pode acontecer conosco. Às vezes vão se levantar pessoas que querem o nosso mal, às vezes o próprio inimigo vai usar armadilhas para nos parar no nosso chamado. E por isso que primeiro nós temos que ter a convicção do Espírito Santo que nos chamou para algo, e depois nós mesmos tomar uma decisão de ser convictos naquilo que Deus nos chamou, para que diante das adversidades, diante das críticas, nós permanecemos firmes no propósito que Deus estabeleceu para nós. E nós temos que ter entendimento sobre isso, e ter convicção do nosso chamado, né? Acreditar no nosso chamado. Mais para frente ele vai falando assim: dê o seu máximo. Em todo chamado o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te, ou em outras palavras, dê o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes, nos versículos 6, 7 e 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. Então, Deus queria que Josué desse o máximo dele. Deus queria que Josué desse o melhor dele naquilo que Deus chamou ele. E Deus quer o mesmo para mim e para você, né? Que nós possamos dar o melhor de nós no nosso chamado, no nosso propósito, de dar o melhor de nós em tudo que fizermos, né? A própria Bíblia diz que quer comemos, quer bebemos, isso diz lá em 1 Coríntios 10, quer comemos, quer bebemos, seja para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, nós temos que dar o melhor em tudo que fizermos. Por isso, Deus ser melhor naquilo que Deus te chamou. Deus ser melhor na sua vida cristã, servindo os outros, procurando ser semelhante a Cristo. Mais para frente vai falando sobre promessas. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas podemos citar: prosperidade, pois o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué capítulo 1, verso 3. A derrota dos inimigos, ao mencionar: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Josué capítulo 1, versículo 5. Presença de Deus. Não te deixarei nem te desampararei. Josué capítulo 1, versículo 5. Assim, o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila. Haveria muitos inimigos e lutas, mas um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem a Deus. Então, a gente vê nesses textos que Deus estabeleceu promessas para aquele povo, assim como Ele estabelece para nós. Se nós procurarmos seguir o caminho de Deus, seguir o propósito de Deus, seguir aquilo que Ele chamou para nós fazermos, Deus vai prover, Deus vai trazer provisão e segurança para nós. Porque Deus cuida dos seus. E nós temos que gravar isso, procurar confiar nisso, porque é uma promessa do Senhor para nós. Deus tem promessas para aqueles que o buscam de todo o coração, confiam nele de todo o coração. E até a conclusão dessa lição, ela vai falando algo muito interessante. O livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, está à frente um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida. Então nós temos que entender que todo aquele que é chamado por Deus para exercer uma liderança, para exercer um chamado, ele precisa ter convicção do seu chamado, precisa ter convicção que Deus o chamou, depois convicção de que você tem potencial para isso, e depois confiar na provisão de Deus e procurar sempre estar se aperfeiçoando, se preparando para o ministério. E eu tenho certeza que Deus tem um chamado e um propósito na minha e na tua vida. E eu queria que você tomasse essa iniciativa. Tomasse uma decisão agora de colocar em prática aquilo que Deus te chamou. Porque Deus é comigo, Deus é contigo.
Então, ser forte e corajoso, tenha bom ânimo para enfrentar as lutas que você está passando, tenha um bom ânimo para exercer o seu chamado, porque Deus é comigo e Deus é contigo. E eu sei que Deus quer fazer um grande avivamento na minha vida e na sua vida. Que você possa guardar todas essas palavras, possa estar anotando tudo que a gente comentou no vídeo, possa ler essa lição em casa, ler, sublinhar, fazer resumo, para você estar absorvendo melhor, né? E que você continue acompanhando os EBDs online. E um grande abraço na paz do Senhor. Eu sei que logo nós vamos estar se encontrando presencialmente. Fique na paz do Senhor.